Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, né? o crime perfeito, isso aí é racismo. tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje estou aqui com a Luísa Fernandes, médica paliativista. Lu, acho que pode começar explicando o que é paliativista. Tá, a gente pode começar explicando o que são cuidados paliativos, Isso. porque muito profissional de saúde não sabe. Então é uma coisa ainda meio tabu e meio mística, digamos assim. Mas basicamente, né, cuidados paliativos são todas as ações e toda a assistência que a gente presta com uma equipe multidisciplinar a um paciente e a família dele, quando a gente tem um diagnóstico que ameaça a continuidade da vida. Então, não só, né, na esfera física, mas também dando um suporte espiritual, social. Sim, então é justamente por isso que a gente precisa de uma equipe. Uhum. Então, basicamente é isso, né? A gente está lidando com pacientes e com pessoas que receberam ali um diagnóstico. Mas são pessoas que ameaça. receberam um diagnóstico de que você vai morrer. Bom, morrer vai todo mundo, né? Sim, Todos nós vamos morrer, mas... Todos nós vamos, mas nesse caso a gente tem um diagnóstico ali, concreto, Tipo, né, você tá de com que uma doença ameaça. incurável e que você tem tanto tempo, especula-se que você tem um tempo. Normalmente, assim, essa é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Pois é. Assim, tá, tudo bem, eu recebi esse diagnóstico agora, e aí? E quanto tempo mais eu tenho para viver? Né? Então, a gente tem uma doença que ameaça a continuidade da vida. Nada impede de que a gente tenha alguma cura, que a gente obtenha uma cura, tá? Sim. Não necessariamente uma doença incurável. Ah, é? Então, assim, as pessoas têm uma ideia muito errada, né, de que cuidado paliativo é só para paciente que está morrendo. Eu achei que fosse para paciente que está morrendo. Todo mundo pensa isso, né? Todo mundo acha que a gente está falando sobre morte. Na verdade, não. Cuidado paliativo, eu costumo falar que é mais assim, é mais sobre vida, né? Então, assim, o que é vida para você? O que é importante para você? O que é sagrado para você? O que faz sentido para você? Né? Então, cuidado paliativo é sobre isso. A gente acaba falando muito mais sobre vida e ouvindo muito mais sobre vida do que sobre morte. Apesar da morte, né, ser uma ameaça ali Está a qualquer ali momento. iminente. Sim. E como e por que você foi parar nisso? Eu acho que é uma coisa que faz muito sentido, né? Quando a gente entende, quando a gente compreende que a morte ela é um processo natural, Sim. né, da vida, e ela vai acontecer, e é o único encontro que a gente tem certeza que a gente vai ter na nossa vida, eu acho que isso faz muito sentido, né? Então, a gente tem uma formação, e eu falo a formação médica, né? Sim. A gente tem uma formação muito superficial em cuidados paliativos. Eu acho que a gente acaba tendo uma formação muito focada na doença, muito focada no diagnóstico, muito focada em tratamento. E quando a gente chega na vida real, a gente se depara com outras situações, né? Então, assim, você não vai curar todo mundo, você não vai tratar todo mundo e curar aquelas doenças que vão aparecendo ali no seu dia a dia. E você tem que saber lidar com isso. E a gente percebe que a maioria dos profissionais não sabem lidar com Sim. isso. Né? Não sabem lidar com a terminalidade. Como é que eu fui parar nisso, né? Veio pandemia. E aí pandemia é um divisor de águas. Porque Mas você... por exemplo, na faculdade você tinha uma pretensão de trabalhar com alguma coisa que não era isso? Não, você não sabia o que fazer. O que Na é? faculdade eu estava perdida das ideias, eu quis várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive na faculdade eu queria fazer patologia, anatomia patológica, ou seja, eu não ia ver gente na minha frente. Não é que eu não quisesse ver gente, mas eu não ia ver gente. E aí, terminando a faculdade, mudamos, né, os caminhos, enfim. Acabei trabalhando com medicina de família e comunidade, trabalhei quase 4 anos, 3 anos e Com um medicina pouquinho de família. E trabalhei em Acari, né, numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei na Rocinha também um tempo, mas fiquei mais tempo realmente em Acari. E aí, no meio do caminho, estava trabalhando em emergência também, e foi quando veio a pandemia. E eu estava na emergência. E aí, você na emergência, quando você está trabalhando com uma pandemia, você começa a receber casos e mais casos e mais casos, e Covid, o que vamos fazer, como é que a gente vai tratar isso, como é que a gente vai lidar com isso.
E a gente recebeu muito paciente idoso, muito paciente frágil, né? E assim, a gente, enquanto profissional, a gente olha, às vezes, para o paciente, a gente olha o contexto e tudo, e numa situação daquela de... Não, ali era mais terrível ainda, porque nem vocês sabiam como se comportar com relação ao doente, né? Encostaram, tipo, tinha todo aquele pânico do contágio. Tinha. Uma doença muito nova. Tinha. E assim, a gente recebia muitos pacientes muito graves, né? E na grande maioria, eu posso falar, pelo menos pelo meu, né, pela minha experiência ali, no hospital que eu estava trabalhando, eram pacientes muito idosos. Uhum. E esses pacientes se beneficiariam muito de cuidados paliativos. Ali eu senti falta, né, de ter realmente algum embasamento, de ter algum conhecimento sólido, de ter respaldo mesmo para chegar e conversar com essas famílias e conversar com esses pacientes e poder oferecer uma assistência melhor, né, e que fizesse sentido também, porque tem paciente muito idoso que a gente não tem indicação, por exemplo, para um suporte invasivo, né? Que a gente estava conversando. Intubar, por exemplo, não tem indicação para isso. Mas você precisa se comunicar bem para você chegar e conversar e traçar um plano de cuidados e você construir esse plano de cuidados de forma que faça sentido para as pessoas, que as pessoas entendam o que você está fazendo. Que não é você negando, né, um suporte ou negando assistência, pelo contrário, é você oferecendo um cuidado que é proporcional, um cuidado que faça sentido, né, e que esteja... E que dê dignidade para aquela pessoa. Principalmente. Principalmente, porque é justamente um dos objetivos, né, do cuidado paliativo é justamente esse, da gente aliviar o sofrimento, da gente prevenir o sofrimento, né? Então, como que a gente pode fazer isso? E eu senti falta desse saber enquanto você estava na emergência. E aí foi quando eu resolvi entrar mesmo de cabeça, né? Eu fui fazer o curso, a pós-graduação que eu fiz. É uma pós-graduação. Foi. Durante a pandemia. E assim, foi muito, muito, muito enriquecedor, porque a gente teve uma troca muito grande, inclusive era multiprofissional, então a gente tinha não só médico, mas tinha assistente social, tinha psicólogo, tinha nutricionista, então foi uma troca muito rica, né? E até muitas pessoas dessas já trabalhavam com cuidados paliativos antes e estavam ali também aprofundando conhecimento, e foi uma troca muito legal mesmo. Eu acho que contribuiu muito. Então tem essa questão da informação também, como você falou, informar para aquela pessoa, para aquele doente ou para a família o que é melhor, ou o que não, ou não sei nem se é o que é melhor, mas quais são as condições reais, né? Quando a gente fala, né, dessa comunicação, na verdade é mais até uma escutativa, né? O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando você vai traçar um plano de cuidados para esse paciente, né, e quando eu falo, né, tem que fazer sentido, é porque é como ele vai morrer, digamos assim, ou não necessariamente como ele vai morrer, mas se a gente tem, né, a morte iminente, a gente está falando disso, mas a gente tem que prestar atenção em toda a trajetória de vida dessa pessoa. Por isso que eu falo que é muito mais sobre vida, porque a gente precisa prestar atenção nessa trajetória, a gente precisa escutar sobre essa trajetória. Quando eu te pergunto, né, o que é vida para você e o que faz sentido, o que é importante, é justamente por isso. É a partir disso que a gente constrói um plano de cuidados. Não sou eu que digo o que é melhor, mas óbvio, né, a gente conduz de acordo com o que é proporcional dentro daquele cenário e trocando, porque quem é o protagonista daquilo ali é o paciente e a família. É aquele núcleo, não é a gente, não é o profissional de saúde. Eu passei uma situação eu tive um filho e ele morreu com 25 dias. E ele teve em algum momento, eu já sabia que ele não ia viver, entendeu? E ele estava internado no hospital, no Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital referência, né? De cuidados, da UTI pediátrica. E eu fiquei muito surpresa, assim, com a humanidade, com a forma como foi conduzida, quando eu recebi essa primeira notícia. Porque primeiro, né, faz toda aquela bateria de exames, vários eletroencefalogramas e não sei o quê, para chegar a essa conclusão, uma equipe chegar a essa conclusão de que ele não ia viver. E eles vieram conversar e foi muito triste, muito forte. Foi a primeira morte, né? Foi quando eu descobri que ele não ia viver.
E eles vieram conversar com a gente justamente para saber qual era o nosso desejo. E foi isso, assim, ela, de uma forma muito humana, é óbvio que todo mundo se emocionou ali, mas ela quis dizer que a gente não desistiu dele, a gente vai cuidar dele até o fim. Mas qual é, assim, o desejo de vocês? Por isso que eu te perguntei aquilo de entubar. Ele estava extubado. Se ele tiver uma parada cardíaca, vocês querem que ele seja entubado, entendeu? Que é isso, conversar com a família para saber. E não faz, né, por mais difícil que foi muito difícil dizer que não, mas não fazia sentido. E era isso, o melhor para ele naquele momento. Né, o máximo de dignidade para ele, óbvio, pra gente também que estava sofrendo naquele momento. Então eu vivi e me chamou muito a atenção, assim, o cuidado e o carinho da equipe toda, dos enfermeiros e dos médicos. Com esse caso, assim, não tinha uma vida, né? A história da vida daquele bebê, mas tinha a história da nossa vida, que também estava ali. Mas é o núcleo, né? É o núcleo familiar. Então, isso precisa ser visto. Não é só o paciente, não é uma doença, né? Sim. E isso é importante. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que eu sou muito privilegiada de poder ouvir todas essas histórias, né? E de ter ouvido tantas histórias. Essa questão de fazer sentido é engraçado, assim. Eu tive dois casos não, tive vários casos, mas 2 casos que me chamaram bastante atenção. Que um caso, ambos com o mesmo diagnóstico, né? Ambos tinham esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa que ainda não tem cura, e, enfim, progride às vezes muito rápido, né? E o paciente fica com uma fraqueza muscular que ele não consegue mais nem respirar, né? Ele não tem força para respirar. E aí a gente teve 2 pacientes, um deles tinha 60, estava na casa dos 60 e pouquinho, e quando ele recebeu o diagnóstico, enfim, ele estava aqui no Rio ainda, passado um tempo ele falou, não, eu quero ir para o meu sítio. Eu vou para o meu sítio porque eu quero ficar junto dos meus bichos, eu quero ficar afastado da cidade grande. Tudo bem. Como é que a gente vai fazer esse suporte? Como é que a gente vai fazer essa assistência lá? Vamos nos organizar. Então foi mais ou menos isso. Ok, para ele era o que fazia sentido naquele momento. E ao mesmo tempo a gente teve um outro paciente, 45, 44, 45, com o mesmo diagnóstico também, com uma doença já avançada. E esse primeiro paciente... A doença já estava avançada quando já ele recebeu? Já estava avançada. Ele, na verdade, enfim, ele bateu de hospital em hospital e em determinado momento conseguiram fazer um diagnóstico para ele. Foi uma história um pouco mais caótica. Eu, quando peguei esse caso, ele já estava, né, mais avançado, mas esse paciente, ele queria viver de qualquer jeito, lógico, né, o máximo de conforto possível, mas ele queria viver de qualquer jeito porque ele tinha uma questão. Ele queria ver o filho dele crescer o máximo que ele pudesse. Então, a gente está falando, né, de 2 pacientes, óbvio, com idades diferentes, com diagnósticos semelhantes, ali, iguais, né, no caso, mas com histórias de vida completamente diferentes. Então, a gente tem um paciente que compreende, né, enfim, que a doença ela vai progredir. Ambos, na verdade, compreendiam que a doença progrediria, mas um deles falou, eu não quero nem chegar perto do hospital. Eu vou pro meu sítio e eu vou morrer no meu sítio. E esse outro não. Esse outro, ele já queria suporte invasivo, ele foi, inclusive, traqueostomizado, né, que é quando faz aquele acesso, aquele furinho, né, no pescoço, enfim. E aí ele foi traqueostomizado. Mas aí ele é traqueostomizado e vai pra casa? Não. Sim, ele está em casa, inclusive, em ventilação mecânica, né? Ele precisa do ventilador para poder respirar. Mas ele entende que a doença vai progredir mais ainda. Ele entende que cada vez vai ficar mais difícil. Mas ele quer ver o filho dele crescer. Então, isso é o que faz sentido para ele. Sim. Só que se a gente não para ouvir as histórias, a gente não tem como saber. Eu não tenho como dizer que, né, que vai ser uma receita de bolo e que isso funciona para um, vai funcionar para o outro. Sim. Então, cuidado paliativo vai mais por aí. Então, assim, quando eu digo que tem mais a ver com vida, é porque a gente precisa conhecer a vida, né? Claro. A gente precisa conhecer a vida, a trajetória de vida dessas pessoas. Sim. Então, é mais por esse lado também. Mas como é que funciona? A pessoa recebe um diagnóstico, vai uma equipe, como é que conta pra gente um pouquinho? Depende muito de lugar para lugar, né? Então, você agora tá trabalhando? Eu agora trabalho, né, num cenário diferente, que eu tô trabalhando em um home care, né, que é uma empresa que acaba prestando atendimento domiciliar. Essa empresa tem médico, enfermeiro, tem médico, tudo. enfermeiro, tem psicólogo, técnico de enfermagem, enfim, fisioterapia, fono.
TO também, tá? A gente tem terapeuta ocupacional. E a gente normalmente recebe pacientes que estão hospitalizados ou pacientes que estão em casa também, mas que teve um declínio, né, importante, um declínio funcional importante. E aí, esses médicos que acompanham pedem o início do atendimento domiciliar. E aí a gente avalia, né, para poder entender como é que é aquela estrutura, enfim, até mesmo como é a estrutura familiar e a estrutura física do local. Mas é uma coisa inacessível, né? É uma coisa só para pessoas ricas. Na verdade, a grande maioria é por plano de saúde. Ah, tá. A gente está falando... nesse cenário, a gente está falando de pacientes com convênio mesmo, com plano de saúde. É difícil quando a gente vai falar de saúde pública. Então, pelo menos nesse cenário de agora, não é... A grande maioria é por convênio, muito pouco paciente particular. Sim. Né? Porque sim, é caro. Imagina, particular. É caro, é bem caro. E aí a gente avalia esses pacientes e a gente define, né, enfim, quais são as terapias que vão ser benéficas, o que a gente vai fazer de atenção mesmo domiciliar, o que vai ser instituído de plano de cuidado e vai. Mas são várias especialidades de médico ou não? Um médico avalia todas as doenças? Porque são diversas doenças ou não? São diversas doenças. Às vezes a gente pega e dá uma ligada pro colega, né, que está acompanhando, que às vezes tem algum especialista, enfim. Ou tem um neurologista, tem um neurocirurgião, tem, enfim, um ortopedista, tem alguém que acompanha, a gente dá uma ligada para conversar, entender mais ou menos o que ele está esperando, o que ele está, né, como que ele acompanha esse paciente e como que a gente pode trabalhar em conjunto. Né, mas normalmente a gente, enquanto coordenadora ali dentro, a gente fica nessa parte de avaliação. E você falou espiritual. Por que espiritual? É um acompanhamento espiritual? A gente, no home care, infelizmente, isso foge do escopo, né? Mas claro que a gente pega e conversa com as famílias quando eu vou fazer abordagem, né? E aí, vamos lá. Se eu tenho algum paciente, normalmente são alguns casos que precisem de maior atenção. Eu até vou, né? Eu vou até essas casas para poder conversar com essas famílias e fazer o alinhamento, né, das expectativas. Mas atenção significa... Todo mundo merece atenção, mas a atenção 100%. Que você diz é um caso mais grave? Um caso mais... Ou delicado? Delicado. Às vezes a gente precisa, assim, de algum alinhamento específico, porque ou é um paciente que veio do hospital e, na maioria das vezes, eles vêm e a gente fala que chega quadrado pra gente, né? O que isso quer dizer? O paciente vem que a gente não tá entendendo nada com nada. Tá uma coisa assim, que a gente não conseguiu entender o que foi feito no hospital, o que a equipe do hospital falou com a família, o que o paciente entendeu, entendeu? Então, às vezes, vem uma confusão. E aí, o que acontece? Em determinados casos, a gente vai, né? Eu vou até essa casa para poder entender e fazer esse alinhamento de expectativa. Conversa com a família inteira? Conversar com quem tiver ali, quem tiver a fim de participar. A gente já fez até videochamada. Então, quem tiver afim, quem tiver topando, vai paciente, família, tudo. E a gente faz essa conversa. Já teve caso, né, óbvio, de famílias, por exemplo, católicas. E aí tem padre, é importante para o paciente rezar uma missa para o paciente, é importante para a família do paciente fazer aquele ritual ou ter algum ritual religioso. A gente fala, olha, é isso, vamos organizar, né, óbvio, para que isso aconteça. Então, um braço, digamos assim, que traz conforto para o paciente. Eu tive uma paciente, inclusive... Imagino. Eu tive uma paciente, inclusive, que ela era devota de Nossa Senhora Aparecida. Então, ela ficava com uma Nossa Senhora Aparecida para cima e para baixo. Ela botava debaixo do travesseiro. Quando ela ia para o hospital, ela botava debaixo do travesseiro do hospital. E era para cima e para baixo. E eu lembro que ela ficou muito... Ela estava sintomática, muito sintomática, né? Ela tinha... uma fibrose pulmonar, né? Então, era uma questão pulmonar importante. E ela tinha muita falta de ar. E teve uma época que ela ficou muito mais sintomática, ela estava com muito mais falta de ar. O que está acontecendo? Será que a doença avançou assim? Mas foi uma coisa tão rápida. A gente começou a pesquisar. E aí, sabe o que aconteceu? Ela tinha um grupo da igreja
E aí, por conta do Covid, na época, as pessoas pararam de visitar. E aí já era. Ela ficou Impressionante isso. muito... Não, ela ficou muito triste. E aí virou uma bola de neve. Piorou tudo. Piorou a sensação dela de falta de ar. Ela ficou mais deprimida. Então, quando a gente começou a puxar, né? Sim. O que está acontecendo? Então, Mas... são os médicos assumindo que tem outros fatores socioemocionais, espirituais, de outras, né, que não é de ordem física. Medicina, remédio, sim, que interferem. Com certeza. Na... Com certeza. Com toda certeza. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, né? A gente está vendo uma pessoa. A gente não está vendo uma doença. Lu, as pessoas que recebem diagnóstico, em geral, elas aceitam a morte? Como é que tem sido a sua experiência? Porque é um grande tabu, né? A gente sabe que vai morrer. Mas, provavelmente... E pode ser até que a gente morra antes daquela pessoa que recebeu essa notícia de que tem uma doença incurável. Sim. Inclusive. Mas, assim, você receber essa notícia é muito impactante. Mas a gente, de vez em quando, a gente acompanha casos que a pessoa está muito em paz com esse diagnóstico, ou em paz com essa passagem já. Como é que foi essa experiência? A morte é um grande tabu, né? Sim, é um grande tabu. Parece que a gente vai falar, né, o nome da morte, a gente chama 3 vezes e ela vai aparecer, assim, ela vai brotar na nossa frente. Então, quando a gente fala morte, né, todo mundo vira a boca pra lá, bate na madeira, meu Deus do céu, não. E assim, ela vai acontecer. Só que ela não precisa acontecer, né? Não é todo mundo que vai morrer subitamente. Então, a gente tem aí uma grande parte da população que está envelhecendo, enfim, ou que tem, né, algum diagnóstico, né, no caso. E essas pessoas, elas vão passar por um processo até chegar, né, no último dia. Sim. E como que elas vão viver aquilo ali? Pois é, esse que é o meu interesse, assim, como é que é esse processo? O que eu tenho visto, principalmente nessas pessoas quando chegam ali próximo dos últimos dias, existe sim um receio, na verdade, né, um medo da morte pelo desconhecido, porque ninguém nunca voltou para falar como é que foi. Só que a grande maioria delas, elas fazem uma retrospectiva de vida. Então do tipo, e aí foi o que eu ouvi, né, de uma paciente, foi super querida, que era assim: eu casei com o amor da minha vida, eu tive meus filhos, eu tive meus netos são lindos, eu desfilei pra caramba no carnaval, na minha escola de samba. Então, assim, se eu tiver que morrer agora, tudo bem, eu tive minha vida linda. Então, mas então ela se conformou. Ela se conformou, ela se confortou com aquilo. Lógico, a gente sempre vai ter um ou outro paciente que vai ficar mais revoltado, que vai ficar num sofrimento maior daquilo, né? E às vezes vem carregado de muito arrependimento, ou vem carregado de muita coisa de olhar para trás e, poxa, podia ter feito assim, podia ter feito assado, podia ter feito dessa forma. Então, eu acho que no final das contas, pelo que eu tenho percebido, né, e assim, tudo bem, não são tantos anos assim, mas são alguns pacientes, pelo que eu tenho percebido, é mais um medo de não ter vivido até ali, né? Então é mais às vezes, o arrependimento de não ter vivido até ali. Sempre vai ter alguma coisa pra gente fazer, né? Sempre tem alguma coisa. Mas você não acompanha só pessoas mais velhas? Não, né? tem gente mais jovem. Tem sim. E aí já é mais impactante, né? Quando é próximo da idade da gente, é mais impactante, porque a gente acaba se vendo, não tem como não espelhar isso. Então, a gente às vezes fica pensando, nossa, tanta coisa, né, que poderia ainda pela frente, tantos anos de vida pela frente. Não tem como a gente não pensar dessa forma, porque a gente acaba espelhando mesmo. Então, pegar paciente mais jovem e acompanhar paciente mais jovem é uma coisa que impacta em mim também. Claro. Mas essas experiências todas, assim, não tem como não modificar a forma que a gente enxerga a vida, a forma como a gente enxerga a nossa própria vida, como que a gente está, né, lidando com as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente entra num modo muito automático, né, de não prestar atenção em como a gente está vivendo no agora, né, essa atenção mais plena no que está acontecendo aqui. E eu acho que poder
acompanhar essas pessoas, poder ver a história, né, ouvir a história dessas pessoas e ter esse contato, eu acho que modificou muito a minha forma de ver a minha própria vida. Modificou? Muito. Conta mais. Muito. Eu acho que assim, chega um ponto que a gente posterga muita coisa. Às vezes a gente tá postergando, a gente... não, deixa pra fazer pra depois, deixa pra depois, então hoje eu tô muito ocupada, semana que vem. E assim, é coisa pequena às vezes, sabe? Coisa mínima, né? Vou ligar pra minha mãe, vou ligar pra uma amiga, semana que vem, né? Semana que vem, né? E aí, eu tive uma perda durante a pandemia, né? Que, enfim, foi a minha tia, que era minha segunda mãe. Morreu de Covid? Morreu de Covid. No hospital que eu trabalhava, inclusive. Jura? Enfim, eu consegui me despedir por conta disso. Porque você trabalhava lá? Eu trabalhava, eu estava trabalhando no dia, então, assim, eu consegui me despedir. E é muito isso, a gente tinha uma viagem marcada algumas semanas antes, e eu não pude viajar, né? Eu tinha ficado doente, não era Covid, mas aí eu falei para ela, não, a gente remarca. E a gente nunca remarcou. Acabou que 4 semanas depois ela pegou Covid, ficou muito grave, e aí, antes até dela ser entubada, eu falei com ela, e ela estava apavorada, eu falei, não, mas vamos fazer o seguinte, quando você sair daí a gente vai viajar. Sim. E aí, infelizmente, ela não saiu. E aí, é aquele momento que você para pensar, poxa, depois. Sim. Né? Então, eu tive uma virada de chave, não só aí, mas, né, com todas... Mas, ao mesmo tempo, foi assim... Você conseguiu estar perto dela nesse momento? Consegui. Enlouquecedor. Consegui. Ela não estava sozinha, né? Porque eu acho que, assim, quem passou pela morte na época do Covid sentiu muita solidão, provavelmente. Sim. Né? Sim. E essa coisa do cuidados paliativos, de alguma forma, me emociona por isso, porque é o estar presente, né, durante a morte. Porque a gente muitas vezes fala que quer estar presente durante a vida. E assim, foi isso. Eu também passei por essa dor, né, muito pessoal. Sim. E quando ele tinha esse diagnóstico, outra coisa que eu vivi e que eu sei que é muito impactante quando eu conto, e muitas vezes que eu conto eu me emociono, e as pessoas também se emocionam, é que me perguntaram se eu queria segurar ele no colo quando ele estivesse morrendo. E óbvio que eu quis. Mas é isso, assim, é muito difícil, é lindo, mas muito doído você estar presente na hora da morte. Mas é tão importante, né? É tão importante isso aí. Você falou isso da sua tia, eu fiquei pensando que bom que ela teve você, que ela olhou você. Porque eu me lembro muito quando teve a pandemia, que eu falei, gente, quantas pessoas devem estar com medo, né? Sozinhas. Era uma morte muito solitária. Que tinha aquela coisa do isolamento e ninguém tocava. Lembra? No começo, as enfermeiras não queriam nem tocar nas pessoas. A gente, às vezes, até conseguia fazer uma videochamada, né, com a família, para os pacientes falarem com as famílias. Mas não duro. Era sempre. Foi né? muito duro. Foi bastante. Mas é exatamente isso, assim, tem uma frase até que eu gosto muito, que é: o sofrimento humano ele só é intolerável quando ninguém cuida, que é da Cicely Saunders, que é assim, a pioneira dos cuidados paliativos. Ela é uma médica? Ela era psiquiatra, assistente social, enfim, tudo mais alguma coisa. É uma história bem bonita, é uma história longa, mas foi a pioneira mesmo dos cuidados paliativos. E essa frase ela é marcante, né? E ela é muito clara. Qual é a frase? Fala de novo. O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E é exatamente isso. Tive a prova, né, mais concreta disso. Eu fui visitar uma paciente idosa, bem idosa, já bastante consumida, uma paciente com câncer, né, um câncer bem avançado. Então, é uma paciente super magrinha, assim, uma fofa, uma fofa. Ela era super fofa. E só que na hora que eu cheguei, foi o primeiro contato, né, que a gente teve, a primeira coisa que ela olhou pra mim, ela segurou na minha mão e ela não tinha nem força mais, mas ela falou assim: eu quero morrer. Ela queria morrer. Ela queria que acabasse com o sofrimento. Ela estava sofrendo, ela tinha muita dor, ela tinha uma carinha de dor, ela tinha falta de ar, ela estava enjoada. Então, assim, tinha um monte de coisa, um monte de sintoma não controlado. E, enfim, parece que não sei como é que estava o esquema da família, porque foi o primeiro contato mesmo. Então, aquele ali foi o primeiro contato, né? E parece que a família não estava morando ali junto com ela, fazia tempo que ninguém via, então ela já estava sozinha ali, só com
com o cuidador, e a primeira coisa que ela falou foi: eu quero morrer. Normalmente a pessoa pede pra morrer porque ela quer que acabe o sofrimento. Sim, ela não, claro. Né, Ela não quer morrer. Ninguém quer morrer se não tiver. assim, né? Geralmente Geralmente é um sofrimento. E aí, tá com dor, vamos controlar essa dor. Sim. Vamos fazer medicação, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Enfim, no final das contas, ela, né, ficou bem ali, a gente conseguiu estabilizar, conseguiu controlar os sintomas dela, e a gente foi embora, ela mandando beijos e abraços, e super fofa, sorrindo e agradecendo horrores. Então, assim, o sofrimento, ele só é intolerável quando ninguém cuida, quando ninguém olha para aquela pessoa, quando ninguém, né, olha para aquilo ali. Sim. Teriam cuidados que podiam ser feitos, que foi o que vocês fizeram. É isso. É basicamente isso. Né? A gente prevenir e aliviar o sofrimento. Que tenha o acompanhamento de uma psicóloga sempre? Não. Como é que funciona isso? A gente tenta, dentro, né, seria o ideal, né? No mundo ideal, a gente mundo teria o acompanhamento com a psicóloga. Alguns pacientes já têm um acompanhamento com algum psicólogo, enfim, algum profissional que já vem há algum tempo acompanhando. Mas a gente tenta fornecer sempre que possível, até mesmo para dar suporte à família. Às vezes não necessariamente só para o paciente, mas para a família também, porque a família, quando uma pessoa adoece, a família adoece junto. Sim. Então a gente precisa tratar esse núcleo, a gente precisa cuidar desse núcleo e acolher esse núcleo. Então acho que é bem por aí. É uma coisa nova? Não é nova, mas eu acho que é pouco difundida aqui no Brasil. Eu me lembro, assim, principalmente. antes mesmo da história do meu filho, a avó de uma das minhas melhores amigas, ela ficou fascinada, minha amiga, e me chegou um dia na minha casa. Eu sempre achei interessante esse tema, né? Porque eu sempre fui apaixonada pelo parto humanizado, né? O parto, um parto digno para a mulher, um parto, né, para o bebê. A gente fala muito do nascimento, da importância do nascimento, de como é especial quando você tem um nascimento respeitoso. E aí essa minha grande amiga tava com uma avó, eu acho que com alguma doença muito grave e tal. E aí ela ficou fascinada que ela tinha ido visitar a avó e tinha conhecido um médico que era de cuidados paliativos. E começou, e a gente fez essa relação, entendeu? Do nascimento e morte. Sim. Respeitoso, né? Sim, com certeza. A gente, inclusive... Eu fiquei super emocionada. Ficou eu e ela chorando, ela me contando. É lindo. E como é isso, né? Como é possível, mesmo na dor, ter beleza, assim, ter dignidade, ter respeito. Com ser certeza. respeitoso esse... porque se a gente espera, né, viver com dignidade, por que não morrer? Sim. Né? Não é uma De coisa forma nova, mas você diferente. falou pouco difundido. É pouco difundido, eu acho que existe um preconceito. E assim, a nossa formação... Um preconceito? Por quê? É um preconceito, porque as pessoas acham que... Já tá morrendo, já então tá morrendo. não tem tanta ou importância, então talvez? não digo nem que não tem importância, mas talvez tenha um pouco a ver com a formação que a gente recebe, porque cuidado paliativo é muito superficial. Não, e porque assim, eu não curei, se não é pra curar, eu vou ficar aqui, entendeu? Fazendo o quê? Não sei. Esse fazendo o quê é uma coisa muito ruim. Horrível. O que acontece? A gente recebe vários pacientes e vários pacientes falam, né, que às vezes, o meu médico que me acompanha há 20 anos, ele falou que ele não tem mais nada pra fazer por mim. Chocante, imagino. É uma sensação de abandono, que deve né? ser isso aí, um abandono. É uma sensação de abandono. Descarte, E, nossa, isso impacta tanto, porque, caramba, ele vem aqui há 20 anos, né, me acompanhando há 20 anos. Aí, geralmente, é médico da família inteira, é o profissional que tá ali olhando pela família inteira, do nada, olha, não tem nada pra fazer pela senhora. Né? Então, eu tive um paciente que falou exatamente isso. Ele falou... E eu sempre pergunto, né, o que a equipe que te acompanha, o que o médico que te acompanha, o que eles conversaram com a senhora, com o senhor, né, o que eles conversaram. A maioria das vezes eles já começam assim, então, eles falaram que eles não têm mais nada para fazer por mim. Isso é tão feio. Não, é isso horrível. É tão horrível. E é super, eu acho que é muito significativo sobre a medicina no Brasil, entendeu? Inclusive, né, em 2015, teve um índice de qualidade de morte. E assim, quando a gente fala de índice de qualidade de vida, a gente está falando também de como você vai morrer. Né? E o índice de qualidade de morte, foram 80 países que foram avaliados, e o Brasil ficou em 42º. Acho que foi 42º lugar. A gente não estava muito bem colocado, não. Então a gente não era um país bom para morrer.
E a gente vai tendo algumas experiências e vai vendo, né, ao longo da vida, e dá medo mesmo às vezes, né, de, assim, parar no hospital e aí, sabe? Então, não é um país muito legal. Sim. Pra E se na morrer, sua vida, não. essa experiência toda acabou te despertando para um monte de coisa. Que eu quero viver. Eu quero viver, também. eu não quero postergar, eu quero fazer as minhas coisas, e, enfim, é isso. Aí eu já inventei um monte de loucura. O que você inventou? Inventei de saltar de paraquedas. Mas te deu vontade Não. de peitar a morte? Não, de jeito nenhum. Não, tenho super respeito por ela. A hora que ela tiver que chegar, ok, tudo Porque bem. você falou, eu quero viver, eu também quero viver. Mas Quero você viver quer viver muito. perigosamente? Perigosamente não, com responsabilidade. Perigosamente nem tanto. Não vai ficar fazendo... Assim, depende. Depende, tem gente que fala que é perigosamente. Mas não, tem responsabilidade nisso. Mas eu acho que muita coisa que ficou engavetada, sabe? Que aquela coisa de postergar. Da sua história pessoal. Da minha história pessoal mesmo. Eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo. E aí, engaveta. É isso. Porque a morte sempre ensina muito sobre a vida. Muito. Muito. Eu sempre falo isso. Muito. Ela bota as coisas no seu devido lugar. Ela dá uma chacoalhada, né? E você não passa por essa experiência sem modificar a tua forma de olhar para a tua própria vida. Não existe possibilidade. Não tem como. A menos que você não esteja prestando atenção em nada, né? Aí você tá passando no piloto automático. Aí você é um piloto automático. Tomara que não tenha um zumbi trabalhando com um paliativista. Não, acho que não dá. Acho que não tem condições. Espero que não. Não tem. Mas é isso. E aí inventei de saltar de paraquedas. Falei, eu vou começar a me desafiar mesmo. Vou fazer as coisas que eu tava a fim de fazer e vou meter a cara. Mas saltar de paraquedas só? Tem mais alguma coisa? Não, isso daí foi só a mais recente. Foi só a brincadeira recente. Sim. Mas aí agora eu tô começando a desengavetar alguns projetos, desengavetar algumas coisas, então... Mas profissionalmente você se encontrou? Você quer ficar, pelo menos por com enquanto, certeza. né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma coisa que pra mim sempre fez muito sentido. Então, é como se encontrasse a minha casinha, né? Pra mim é o que faz... É o que dá sentido mesmo. Tem um propósito, né? E poder estar presente, poder conhecer tanta gente, assim, conhecer essas histórias e, enfim, Deve ser bem poder forte. prestar essa Você já esteve assistência. presente quando a pessoa estava morrendo? Sim. Que é muito forte isso, né? É engraçado que essa mesma amiga, falando da avó de novo, essa avó que eu falei do cuidados paliativos, que ela me contou pela primeira vez, já tem uns anos isso, e eu fiquei super emocionada. A gente fez esse paralelo com o nascimento, respeitoso. Ela tinha uma outra avó, que essa primeira tinha Alzheimer, gravíssima, blá, blá, blá. Essa outra era muito, muito lúcida, mas já tava com, tipo assim, muito velhinha. Só que ela era muito lúcida. Que eu acho que, assim, é maravilhoso, mas deve ser assustador. Porque você está muito lúcida sabendo que você vai morrer. Porque você tem 100 anos, sei lá. Enfim. E um belo dia ela começou a sentir um mal-estar. Ela estava morando com essa minha amiga. E então, assim, eu achei muito forte. Porque a minha amiga fez essa doulagem, esse cuidado de paliativos. E aí ela foi... E a avó dela deu a mão pra ela e falou assim, eu vou morrer. Tipo assim... Uau! Porque ela... 100 anos, sentindo um negócio aqui no coração. A grande chance... Sentiu que tinha alguma coisa. De que ela tava... E ela, minha comadre, inclusive, ela falou, a Bianca, ela falou, vó, e deu uma mão, e elas rezaram juntas, e ela botou uma roupa na avó, e quando a avó tava indo pro hospital, ela já morreu. Então, e eu fiquei muito emocionada, porque é muito forte acompanhar a morte de alguém, né? Assim como é forte acompanhar o nascimento de alguém. Mas assim, esse período, né, que a gente até fala que é uma fase ativa de morte, às vezes não, a gente chama de fase ativa de morte, mas... Fase ativa de morte é quando tá morrendo. É, o processo ativo de morte. Geralmente já é um processo irreversível, então, né, a gente entende que é um paciente que fica muito dinâmico, então ele tem muitos sintomas, ele muda muito, ele oscila muito o quadro clínico dele. E a morte que a gente vê, às vezes, né, na televisão, que eu acho que teve agora recente, eu não assisto novela, então eu fiquei sabendo, assim, por alto, que teve uma novela, que, enfim,
a morte de uma personagem, foi assim, a família em volta cantando, e foi um ritual lindo e tal. Tá, tudo bem, eu acho lindo. Tem um filme lindo também, acho que é Invasões Bárbaras. Tem vários filmes que você tem a morte de mas passarinho. aí eles tomam, ele dá eutanásia. Não, mas aí a gente tem várias mortes assim, de passarinho, né? Que o pessoal fala, morreu que nem passarinho, dormiu e morreu. E às vezes, na maioria das vezes, não é assim, né? Então a gente tem um paciente que ele precisa ali ter sintoma controlado e ser visto o tempo todo, né? E não é um processo muito bonito na maioria das vezes. Porque no caso que você lida, são pessoas que estão com doenças graves, então tem muito... Mas às vezes até mesmo, por exemplo, num caso de uma demência avançada, Sim. né? Não, mas o que eu acho que eu fiquei tão impactada com a história da avó da Bianca, é que ela tava muito lúcida. Então ela sentiu ali foi ela não sabia que ia morrer. Foi porque eu feeling. acho que a demência, de alguma forma, ela, entre muitas aspas, te protege, porque você fica perdido, você não sabe o que tá acontecendo, né? Então você tá ali num transe de não saber, do desconhecido, com certeza assustada. Sim. E desconhecido. Mas a avó da Bianca, ela estava absolutamente lúcida. lúcida. E ela sabia o que estava acontecendo. Então ela falou, sentiu, eu vou morrer. Entendeu? Imagina que forte, assim. Sim, e de fato, imagina, ela e tinha que 99 anos, tinha grande chance. E que susto, né? Imagina pra ela estar ela ali estava com medo, mas ao mesmo período. tempo muito lúcida. Eu teve um paciente que eu fui também que eu cheguei na casa, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, vou ter que avisar, né? Que eu tinha ido também numa pra situação... acompanhar essa morte? Não, numa situação de emergência mesmo. Tá. Vai lá ver o que tá acontecendo, porque falaram que tem alguma coisa errada, vai lá ver o que tá acontecendo. Eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí, quando eu cheguei, eu olhei e falei, ixi, esse paciente não tá bem, não. Como é que eu vou avisar pra essa família? Agora, em cima da hora, eu tô chegando aqui, é a primeira vez que eles estão vendo a minha cara. Como é que eu vou avisar pra essa galera que não, mas as ele pessoas tá já sabem que ele não tá bem, né? Sabia que não tava bem, mas no dia anterior ele tava pedindo pra fazer a barba. Ele tava sentado no sofá vendo televisão, vou fazer a barba. Existe, já ouviu falar, obviamente, talvez a melhora da morte. Sim, a gente sabe, a gente conhece. É um tabu verdadeiro? Então, existe. Existe. A gente fala que cada célulazinha, provavelmente, ela tá ali trabalhando 100%, dando 100% dela. É tipo um respiro. E existe. Não tem muita explicação, tá? Mas existe. A gente vê isso. Não tem muita explicação do ponto de vista biológico, científico, mas acontece. Acontece. A gente vê bastante, inclusive. Sim. E aí, esse paciente, eu acho que foi isso, né? E era um paciente com câncer também, mas que ninguém tava esperando. E que aí, na véspera tava bem, querendo fazer coisas. Tava relativamente bem, vendo televisão, vou fazer minha barba. Então, assim, parecia que ele já tava sentindo, né? Vou me preparar aqui. Então, ele disse que ele fazia tempo que ele não queria nem fazer a barba, que ele não tava nem aí pra nada. E assim, ontem ele resolveu fazer a barba. Tipo, achando ótimo, né? Não, eu quero fazer. E resolveu se arrumar e resolveu. A esposa contando, né? E aí, no dia seguinte, quando a gente chegou lá, ele estava realmente em processo ativo de morte. E aí, esse processo ele pode, né, variar de, 48, 72 horas, normalmente, é uma média. Então, a gente está falando de 2, 3 dias aí nesse paciente. Ele estava super desconfortável quando a gente chegou lá, então a gente, né, foi estabilizar, fazer as medicações e tudo, controlar sintoma, conversar com essa esposa que estava ali, e aí eu consegui entender mais ou menos o que tinha acontecido, o que vinha acontecendo com ele nos últimos 3 anos, né, e foi uma conversa assim de 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos, e aí por fim, né, a gente chegou nesse ponto, de que ele estava morrendo. Né? Então, é aquela coisa do momento de tem alguém que queira vir se despedir? Vocês têm algum ritual? Sim, né? Enfim, porque é você também permitir, você dá a chance de que essas pessoas ritualizem do jeito que elas quiserem, que elas se despeçam. E aí, enfim, quando eu saí de lá, a casa já estava cheia, né? Literalmente cachorro correndo na sala, enfim. E a família toda e todo mundo veio. Todo mundo foi para casa, né, dele para se despedir, e algumas horas depois ele partiu. Então, também é uma coisa que eu acho importante, né? Aquela coisa do tempo.
É difícil a gente precisar o tempo. Então, quando vem alguém perguntar, mas quanto tempo de vida? Uhum. Por que você quer saber do tempo de vida? Né? O que tem ali por trás dessa angústia? Tem alguma coisa que não está resolvida? Tem alguma coisa que precisa ser feita? O que precisa? Porque é difícil a gente estimar. Né? Então, imagina falar 6 meses. Aí você agora começa a viver numa contagem, né, regressiva. Né? Daqui a 6 meses eu vou morrer. Então, não. É difícil realmente, às vezes, a gente estimar o tempo. Sim. E o mais importante nisso é justamente entender o que está por trás, né, dessa angústia, dessa pergunta ali do quanto tempo eu tenho de vida. Né? Mas, claro, quando a gente chega num momento desse, num momento que você identifica, né, que Sim. é o momento final ali, é óbvio que é importante comunicar. Né, identificar, comunicar, até para você dar essa chance mesmo das pessoas Sim. se despedirem da forma como elas acharem melhor. Sim. Mas eu acho que é isso. É isso. Bem, Obrigada, Lu. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Boa super. sorte. Obrigada. Foi legal, não sofreu? Sofreu? Não sofri tanto, não. Tanto não, só um pouquinho. Boa sorte, tá? Obrigada. Parabéns. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Senta direito, garota.